Muito bem, pessoal. Dando continuidade aí ao housekeeping inicial, eu queria também colocar um disclaimer aqui na abertura do nosso evento. Como sempre acontece nos eventos da Fundação Getúlio Vargas, as opiniões que vão ser expressas aqui pelos palestrantes, professores, que vão participar com vocês durante o dia, são opiniões dos próprios autores e, portanto, não representam a posição oficial da Fundação Getúlio Vargas. Um outro disclaimer importante é que durante o evento a gente vai fazer a coleta de imagens, de fotos, vídeos, etc., seguindo, claro, a legislação nacional, e é claro que quem não concordar com o uso e utilização das suas imagens pode entrar em contato com o setor de proteção de dados da FGV pelo portal da FGV. Tá? Muito obrigado a todos. Bom, coube a mim fazer a abertura e as boas-vindas. Na verdade, boas-vindas nesse evento. A abertura vai ficar a cargo do nosso grande anfitrião do dia, que é o Gilberto, coordenador do nosso programa de alta gestão. Mas eu quero ser bastante breve nessas boas-vindas, para também não atrapalhar nossa primeira palestrante de hoje, a Silvia, que está aqui, que veio do Rio especialmente falar conosco. Eu queria dizer que para nós é uma felicidade muito grande estar aqui nesse evento, porque ele é a realização de um sonho antigo. Eu participei do grupo há 6 anos atrás, que articulou o programa de alta gestão no formato que ele tem hoje. A gente tinha 6 anos atrás uma série de cursos esparsos, etc. E esse grupo de trabalho articulou o programa na configuração que vocês conhecem hoje, que vocês participaram, dos módulos que vocês participaram e assim por diante. E desde o início a gente tinha a ideia de fazer um evento que reunisse as várias turmas, que a gente pudesse criar um espaço de participação e troca de experiências. O tempo foi passando, mais de 1000 executivos passaram por esse programa já ao longo desses 6 anos, e a gente, esse ano, felizmente, a gente conseguiu organizar o evento, atendendo também um pleito antigo desses participantes do programa, que era justamente ter oportunidades ao longo do ano para se encontrar, para, enfim, trocar experiência e continuar um pouco aquele espírito de aprendizagem que a gente tem dentro do ambiente de sala de aula no nosso programa. Então, assim, o dia de hoje para nós é a realização de um sonho antigo, e eu espero que vocês gostem de tudo que foi montado aí para o nosso dia. Eu também não queria deixar de, nessa abertura, fazer um rápido agradecimento. A gente contou, pelo menos aí nos últimos 2 anos, com um apoio muito importante de um grupo de voluntários, composto por alunos, antigos alunos do programa, e alguns integrantes aqui da casa, que deram uma série de sugestões para a construção dessas atividades de relacionamento. Eu queria agradecer a Camila, que está aqui, Camila Figueiredo, que cuida do nosso programa de alumni na EASP. Agradecer o Márcio Alencar, CEO da Alelo, que não pôde estar aqui hoje, mas que participou ativamente do grupo, é um membro atuante aí da comunidade de ex-alunos do Alta Gestão. A Patrícia Osório, que foi fundadora da Bird, aí. O Sandro Benelli, que também é nosso ex-aluno e hoje coordena um dos nossos programas, que é o Programa de Formação de Conselheiros, e o Fábio Milnitsky, que é CEO da Consultoria de Marcas, que nos ajudou também a conceber um pouco dessas experiências que vocês vão conhecer mais novidades, mais informações sobre elas ao longo do dia. Queria agradecer também aos executivos que vão estar aqui hoje com a gente, fazendo apresentações, que doaram seu tempo para que a gente pudesse fazer um evento especial aí para vocês.
Agradecer os professores da casa que também se envolveram no projeto, a equipe do Alta Gestão que está aqui, que foi liderada pela Janaína, pela Paula, pela Denise, né, que trabalhou um monte para que a gente pudesse ter o evento hoje. E, é claro, agradecer o Gilberto, que orquestrou aí todo esse grupo de trabalho e que eu convido ao palco para fazer a abertura oficial do evento, explicar como é que vai ser o nosso dia de hoje. Obrigado, João, pelas palavras. Bom dia, eu sou o professor Gilberto Sarfati, coordenador dos programas de alta gestão da FGV. Eu vou ler aqui essa abertura para não cair a tentação do monólogo do professor e roubar o tempo aqui nosso precioso de conversa, ok? Então, oficialmente, eu queria dar em nome da Alta Gestão FGV as boas-vindas para o primeiro Fórum da Alta Gestão. O tema de hoje é lucratividade e sustentabilidade na era de vantagem competitiva transiente. Mas o que é vantagem competitiva transiente? No ambiente de negócio atual, em constante transformação, o conceito tradicional de vantagem competitiva sustentável do Michael Porter cede espaço à ideia de vantagem competitiva transiente. Com a aceleração tecnológica, mudanças rápidas no mercado e inovações disruptivas, estratégias que antes garantiam uma posição estável, agora oferecem apenas vantagem temporária. Nesse cenário, o grande desafio da alta gestão é equilibrar dois objetivos: manter a lucratividade enquanto a vantagem é passageira e assegurar que as operações sejam sustentáveis. Hoje, teremos um dia repleto de debates e reflexões sobre esse tema. Vamos começar o dia com a professora Silvia Matos, do IBRE, que vai apresentar os cenários e desafios econômicos para 2025. Depois dessa palestra, a gente vai ter um coffee break no saguão do novo edifício nosso, aqui na Rua Picarolo, bem aqui do lado, onde vão acontecer 2 sessões paralelas no 9º andar. Uma sessão, o professor Fábio Galo e Luiz Otávio Souza Fonseca vão discutir estratégias financeiras para a lucratividade sustentada em um mundo transitório. Em outra sala, a professora Yanara Barreto Souza Neves e a Thalita Reis vão abordar o tema de desenvolvimento de pessoas e retenção de talentos. Depois a gente vai almoçar no saguão do edifício da Picarolo, e depois do intervalo a gente vai retomar com 2 sessões paralelas novamente no mesmo edifício. Numa, o professor Paul Ferreira vai estar junto com a Gerciana Rosang e a Raquel Teixeira para apresentar os resultados do projeto piloto de semana de 4 dias. Na outra sala, eu vou conduzir uma conversa com 3 alunos da graduação, a Luísa Leal, Vinícius Torres e a Thalita Machado, sobre as perspectivas da geração Z. À tarde, vamos voltar para o auditório para o pitch de startups da FGV, com mediação da professora Luciana Padovez, responsável pela FG Ventures, que é a nossa aceleradora. A gente vai encerrar o dia com uma entrevista entre o Antônio Maciel e o Bruno Serapião sobre o tema sustentabilidade rima com lucro. Hoje estamos lançando também um grupo no LinkedIn de alta gestão, através do QR Code que a gente vai projetar agora, hein? E eu queria convidar, então, vocês para ingressar nesse grupo que a gente vai possibilitar aumentar a nossa conexão aqui entre as pessoas que estão conectadas à alta gestão. Então, muito bem, sem mais delongas, para iniciar a programação, eu convido a professora Silvia Matos para conduzir a sua palestra. Muito obrigado e aproveitem o evento. Bom dia a todos. É sempre um prazer participar desses eventos, essa interação, né, com
pessoas, né, que estão ali no dia a dia batalhando para a inovação, para a sustentabilidade. E eu faço aquele feijão com arroz, né, o cenário macroeconômico, e tento, de alguma forma, também, né, vai ser um prazer enorme receber perguntas de vocês e tentar esclarecer o que a gente consegue imaginar para 25. Um ano difícil, eu diria. Se nós tivéssemos, né, uma eleição, digamos, que não fosse do Trump, seria muito mais fácil a gente ter um pouco o by the book internacional. Então, isso gera muito mais incerteza, tanto aspectos geopolíticos, mas também econômicos. Eu vou focar mais nos aspectos econômicos, que é a minha, né, vantagem competitiva, mas a gente tem questões mais de pano de fundo geopolíticos que podem transbordar em um ano com mais, enfim, incerteza, né? A gente sabe que toda vez que nós temos conflitos, guerras, é sempre ruim para a economia mundial. Então, todos perdemos. Então, vou focar aqui nos aspectos econômicos. Primeiro, vou falar brevemente sobre as questões internacionais, questões que me preocupam do ponto de vista econômico, e o reflexo isso para as economias emergentes e para o Brasil, né? Se o Brasil estivesse, né, relativamente bem em alguns aspectos que eu gostaria de, né, ressaltar com vocês, eu estaria um pouco mais tranquila nesse mundo mais desafiador. Então, a gente tem fraquezas, mas, ao mesmo tempo, nós temos, né, eu sempre sou relativamente moderadamente otimista, porque quando a gente tem o que resolver, ou pelo menos tem o que atacar, e eu vou tentar mostrar isso, que há espaço, sim, para a gente tentar melhorar a nossa gestão econômica, a gente pode realmente navegar um pouco melhor, mas a gente precisa realmente demandar, né, dos gestores públicos, mudanças econômicas para gerar mais sustentabilidade econômica, previsibilidade, né, e capacidade para que, né, todos os setores econômicos consigam trilhar nesse mundo já mais desafiador internacional. Bom, acho que a primeira questão econômica, né, que muda um pouco em relação ao que nós vimos, talvez alguns meses anteriores, é que a gente esperava, né, eu sempre tive uma preocupação muito grande, né, eu acho que o Luiz está aqui, a gente sempre fez algumas conversas, João Luiz, Luiz Migrolha, sempre eu fui muito cautelosa sobre o pós-pandemia, né, na questão que o mundo é inflacionário. Tá? Mesmo com desafios, né, em relação, a gente supera a pandemia, mas ela deixa, de alguma forma, né, custos, né, e os custos, do ponto de vista econômico, é uma inflação muito elevada e desequilíbrios fiscais, né? Então, hoje, os Estados Unidos ele parece mais com o Brasil em alguns aspectos, né, que eu vou tentar mostrar para vocês. Esse processo de desinflação, ele não tem sido totalmente completo, né? A gente tem ainda um espaço muito grande para esse controle inflacionário. A inflação nos Estados Unidos deu digamos, uma estagnada, porque a economia americana está indo bem, obrigada, mesmo com todos os desafios. E um tema importante, né, que vocês precisam sempre, né, destacar, né, e preocupar, né, com a economia, com as empresas, é a produtividade. E Estados Unidos, gente, o crescimento econômico, parte do crescimento econômico vem de produtividade. Então, ao mesmo tempo, é interessante notar que a economia americana ela tem essa capacidade, né, de gerar um crescimento com aumento de potencial de crescimento, com aumento de produtividade, com o uso de novas tecnologias, flexibilidade no mercado de trabalho. Então, esse é até uma dicotomia entre Estados Unidos e Europa. Estados Unidos, apesar de sair com seus problemas, né, econômicos, inflação e endividamento, a Europa sai mais enfraquecida desse processo pós-Covid. Então, o crescimento, digamos, é como se a Europa, né, a zona do euro, crescesse abaixo de um potencial anterior. Estados Unidos não. Já voltou o crescimento potencial, e esse crescimento potencial tem lado positivo, né? A gente só olha a questão da inflação, da taxa de juros, mas é muito importante entender, né, os desafios e a capacidade da economia americana de gerar esse crescimento. E a gente tentar copiar um pouco, né, todos esses avanços. E Estados Unidos mostram isso para a gente, que é possível um país ainda ter ganhos de produtividade, mesmo com todos os desafios. A questão toda é que a gente tem um presidente, né, um novo presidente, que, de alguma forma, tem uma preocupação muito grande em gerar esse crescimento doméstico de uma certa marcha forçada, a gente pode dizer assim. Eu quero, de alguma forma, ter mais, né, crescimento doméstico, produzir tudo aqui, eu quero brigar mais com os nossos parceiros comerciais, quero aumentar tarifas, ter barreiras, e esse desejo, né, uma coisa é desejo, discurso político, ele vai ter efeitos, né, inflacionários, esse é o ponto. Então, o ponto de partida hoje para o Trump 2.0, que a gente quer dizer, é muito diferente do ponto de partida do Trump 1.0, e eu quero mostrar isso para vocês em alguns dados. Bom, e sem dúvida, a gente tem
já um processo inexorável, né, da China, dessa desaceleração do crescimento, mas é uma China muito mais rica do que foi no passado, e é muito mais difícil gerar crescimento lá na China por questões estruturais. Isso não é só uma questão chinesa, é o mundo como um todo, inclusive o Brasil, mudanças demográficas. Isso também vale para os Estados Unidos, tá, gente? Estados Unidos, por exemplo, que a gente olha gastos nos Estados Unidos, gastos previdenciários, não é só no Brasil que a gente reclama da Previdência. Isso é inexorável. Envelhecimento gera desafios de política econômica. E na China, né, a gente tem um desafio muito grande, porque tem um menor crescimento potencial, porque a demografia mudou rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, né, tem setores que foram muito impulsionados no passado, como o setor imobiliário, que não vão voltar, e que realmente tem um processo de desaceleração muito expressiva. E a China, a gente sempre diz, ela deveria copiar um pouquinho o Brasil, não tudo, né, claro, mas um pouquinho o Brasil. A gente tem uma lição para a China. Quando você tem esse processo, né, de desenvolvimento, é natural que as pessoas demandem mais seguros, né, previdência, seguros. O Brasil, a gente é o excesso de segurança, né? Você não precisa trabalhar hoje porque o seu futuro está garantido. Na China, não. Trabalhe hoje, se mate, porque o futuro depende de você. Eu não estou aqui para te ajudar, é quase o oposto. Até esses dias, né, quando a China deixou de produzir dados de taxa de desemprego, o Xi Jinping falou uma coisa mais ou menos assim: "Pô, pare de reclamar, moçada, né? Na minha época, eu não podia nem escolher ainda. Vocês têm escolhas, né? Trabalhem, né? E parem de ficar querendo reclamar da gente. Mais ou menos isso. Porque eles têm uma preocupação muito grande. Se eu der seguro demais, você vai deixar de trabalhar hoje. Tem uma certa sabedoria. Se você resolve toda a sua vida, você acaba com o risco futuro, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou me dedicar? Por que eu vou inovar? Então, o que a gente diz, né? Se a gente tivesse um mundo, uma mistura entre Brasil e China, seria o país perfeito. Porque a gente precisa desse esforço pessoal para conquistas, a gente sabe disso, não adianta a gente tem que se esforçar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um pouco de seguro. E, no caso da China, para ela continuar tendo algum ritmo de crescimento, ela precisaria ter mais demanda doméstica, mais consumo. Mas, para isso, ela precisa reduzir essa incerteza. Então, ter mais segurança, né, digamos, social security, seguros em geral, que a Seguridade Social é a melhor forma. Está começando a crescer? Tá, mas é muito pouco comparado, né, ao envelhecimento, né, da China. Então, nesse sentido, as políticas, né, chinesas, elas não atacam problemas de estímulo da demanda doméstica, elas sempre tentam estimular a oferta. E agora, né, com o Trump, talvez essa política não funcione tanto, porque, de alguma forma, você vai ter impactos no comércio internacional. Então, quem sabe, talvez, a China consiga, né, olhar um pouco mais para questões de demanda doméstica, de carência de demanda doméstica, e mude um pouco o seu perfil para manter um crescimento ainda um pouco mais elevado. Mas, de qualquer forma, gente, é uma tendência inexorável da desaceleração do crescimento da China. E não necessariamente é um problema. Quem quiser saber um pouco mais sobre a China, saiu na Conjuntura Econômica desse mês uma entrevista sobre China com Lívio Ribeiro, que é especialista, e é muito interessante, destaca várias questões da economia chinesa, e quem quiser ler e se aprofundar um pouco mais, é uma leitura agradável também, né, gente? Às vezes a gente, como economista, a gente é muito árido, a gente acaba conseguindo, né, dialogar só com um público mais restrito. Então, acho que o objetivo nas matérias da revista Conjuntura Econômica é ser mais acessível e mais palatável para um grande público. Bom, primeiro aspecto dos Estados Unidos. Por que a situação é diferente? Para os Estados Unidos conseguirem ter estabilidade fiscal, ele precisa reduzir o déficit público. Ou seja, os Estados Unidos está extremamente endividado, né? E o processo de endividamento acelerou ao longo do tempo. Então, o que diz isso aqui? Diz que não é só os Estados Unidos, é um mundo muito mais endividado. Isso, por exemplo, a China. A China tem questões fiscais, e o Brasil, óbvio, né, a gente já conhece isso, é o nosso calcanhar de Aquiles, que a gente gosta de dizer, né? Acho que toda vez que a gente faz esse gráfico para o Brasil, sempre vai ter algo parecido como esse, mas quando a gente olha, parece meio generalizado que os países precisam melhorar suas contas públicas, né? E Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, pelo fato de nós, né, termos gastos com defesa, gastos com a transição energética, mudanças demográficas necessitando de mais gastos previdenciários e com uma taxa de juros mais elevada, você precisa, de alguma forma, para reduzir esse endividamento,
um superávit, ou pelo menos reduzir esse déficit. E quando a gente olha esse gráfico aqui, as expectativas, né, são de aumento de déficit. E todas as políticas, então a gente aumentou o déficit, né, o resultado fiscal americano é de um aumento de déficit significativo. E quando o Trump fala de suas medidas, de alguma forma também levaria, num primeiro momento, com o aumento do déficit. Então, é diferente implementar medidas quando a gente tem, por exemplo, déficits muito baixos. Quando o Trump entrou, os déficits americanos eram bem mais baixos, né? Nós tivemos um aumento, até o governo Trump aumentou o déficit, e teve a pandemia, óbvio, todo mundo aumentou seus déficits, fez parte, mas a gente olha uma piora dos números e provavelmente a gente vai continuar com números mais elevados, pelo menos no curto prazo. E aqui é só para mostrar, né, que o endividamento dos Estados Unidos e os países do G7, tirando os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos se destaca negativamente em relação à situação fiscal. Então, os Estados Unidos está lembrando um pouco o Brasil, né? Então, tem um desafio fiscal. Então, a situação hoje é mais difícil, né, do ponto de vista do novo governo, implementar medidas que aumentem o déficit e gerem inflação, porque também a inflação dos Estados Unidos também não está tão baixa como foi nesse período pré-Trump. O outro aspecto que aí tem impactos, né, porque quando a gente tem inflação nos Estados Unidos, ou uma inflação mais resistente, e a dificuldade de lidar com a inflação, qual é a solução? Aumento de taxa de juros. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem um aumento de... subiu os juros, foi descendo, mas a gente espera mais 3 quedas de 0,25 no máximo, né, da queda de juros nos Estados Unidos. E quando os juros lá estão elevados, tem impacto fiscal, como eu disse, é uma bola de neve, né? Juros altos é péssimo para quem está endividado, né, o setor público endividado. Mas também tem um segundo aspecto, né, do governo Trump, que é o aumento de tarifas, né, e gerar mais incerteza geopolítica. A gente já vive um período de incerteza geopolítica e também incerteza sobre as políticas, né, que vão ser adotadas do ponto de vista de comércio. Interessante notar, né, que essa historinha, eu não vou entrar em todos os detalhes dos gráficos, porque essa apresentação vai ficar com vocês, mas é importante notar que houve, sim, desde o período, né, do Trump, uma piora, né, de restrições, mas não foi só o Trump, é um mundo que continuou com restrições, tivemos a Covid, isso piorou, mas, de qualquer forma, né, a China, diante dessa piora do comércio mundial, o que ela fez? Esse gráfico eu acho genial. A China aumentou exportações para outros países, e esses outros países começaram a exportar para os Estados Unidos. Por isso que o efeito hoje não é só sobre a China, né? A gente fala lá de aumento de tarifas para a China, mas é para o México. Claro que o Trump usa muito a questão da imigração, mas não é só a questão da imigração, é que hoje o México exporta para os Estados Unidos produtos chineses, né? Então, se você vai colocar tarifas, você vai colocar tarifas na China, você vai ter que colocar tarifas no México, vai ter que colocar tarifas na Indonésia, no Vietnã. Então, o processo de aumento de tarifas é muito mais generalizado. Por isso que a gente fala, se fosse só um item ou outro nos produtos chineses, ok, Estados Unidos vai comprar de outros. Mas o problema todo é que a China, já esperta, ela já se movimentou há muito tempo, né? Tanto que ela vem para o Brasil, né? Ela está produzindo, né, a expectativa de produzir carros elétricos no Brasil. A gente vende carros elétricos para os Estados Unidos. E aí, é um carro brasileiro ou é um carro chinês? Né? Do ponto de vista original, é um carro chinês, mais do que brasileiro. Então, esse processo é bem mais complexo, né? E, em um certo sentido, as empresas americanas, elas estão interligadas, né, com esse comércio mundial, diretamente ou indiretamente com a China. Por isso que a gente sabe, o que eu posso dizer é que eu acredito sempre na economia, nos preços. Se isso vai virar mais inflação, a própria sociedade americana vai, de alguma forma, querer que talvez esse processo não seja como foi discutido, porque o que passa numa campanha? Vamos aumentar tarifas e o mundo vai ser lindo e maravilhoso e a economia vai crescer. Isso é discurso político. A questão é que a gente já tem inflação. A inflação já penalizou, né, o governo, né, a reeleição, né, do Partido Democrata. Ou seja, a sociedade não quer inflação. Isso é uma coisa importante. Então, há restrições, talvez, para a intensidade dessas medidas. Por isso a gente tem que acompanhar tanto. E a imigração, apesar de ter sido, acho que, um aspecto, né,
que é relevante, sim, para a economia americana, tem aspectos positivos e aspectos negativos. Por outro lado, é um país que também está passando por mudanças demográficas. Parte do crescimento americano é porque tem mão de obra barata. Então, não dá para você ser super duro anti-imigração. Como você vai fazer essa política anti-imigratória, que também, né, não afete a economia? É um desafio, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que, quando bate no bolso dos americanos, eu acho que vai ter restrições no sentido que parte dessas políticas não serão implementadas com a magnitude esperada, porque tem restrições econômicas, ou seja, tem efeitos negativos sobre a própria economia. Mas, sem dúvida, eu acho que a ideia é conseguir melhores acordos, é colocar mais, né, enfim, de alguma forma tentar achar um meio termo, né, essa forma, né, que eu acho que o Trump vai tentar. Então, a minha visão, assim, não é super catastrófica, né, em relação ao que será, porque eu acredito que esses pesos e contrapesos, né, que a própria economia vai mostrar efeitos negativos desse excesso de algumas políticas e, ao mesmo tempo, a sociedade talvez vai tentar demandar, né, as empresas americanas, né, algo mais... né, a gente fala, o Musk tem um carro elétrico que a bateria é chinesa. E aí? Eu estou curiosa para saber se vai impactar o próprio carro elétrico americano, mas a bateria é chinesa. Então, é mais complexo essa relação, né? Isso que eu quero dizer. Parece que o discurso político ele é sempre mais excessivo do que as questões econômicas. Bom, China é um processo inexorável. Essas restrições, se elas forem colocadas em prática, 60% de tarifa, com certeza teria um impacto econômico maior na China. Eu não acredito que sairão, né, tão excessivas como essa. E a China pode atacar isso de uma maneira, né, que seria o melhor para a economia, de melhorar a gestão das políticas públicas domésticas de incentivo ao consumo, né, a minha visão. Vamos para o Brasil. Aqui eu vou tentar resumir. Brasil... Se juros são juro mais elevado lá fora, né, devido à inflação, é dólar mais forte. E aí, gente, quando o mundo fica mais errático, né, todo mundo corre para o dólar. Tá? Então, mesmo acontecendo problemas na economia americana, o dólar se fortalece, tanto por questões, né, da taxa de juros ser mais alta, mas também por uma questão de segurança. É inexorável. E aí a vida fica mais difícil, né, para os emergentes. E o Brasil, sem dúvida, que é um país que precisa receber recursos, né, precisa ser financiado. No entanto, né, eu sempre digo, né, momentos muito negativos lá fora acabam, né, mostrando mais as fraquezas, né, porque se a gente tivesse com queda de juros forte lá nos Estados Unidos, né, o dólar não tão forte como está, né, hoje, talvez a gente não estaria se movimentando tanto domesticamente, né? Quando a situação externa fica mais difícil, árida, isso demanda também reações domésticas, tá? Então, o mercado demanda isso, né? E isso acho que, por isso que eu falo, a economia, né, deseja uma coisa, política, outra coisa é colocar em prática tudo que deseja, né? E a gente já sabe, né, dos problemas, né? A gente pode dizer que temos problemas, né, domésticos grandes, né, estruturais. Eu sempre fui um pouco cautelosa, né, com o desempenho da economia brasileira, os desafios, mas, ao mesmo tempo, a gente fala de algumas oportunidades. Qual que é a minha maior preocupação? A minha maior preocupação é com a inflação, no sentido que, como a gente espera, você tem uma economia que cresce acima do potencial, tá, gente? E, principalmente, esse ano. Ano passado, 23, foi maravilhoso, que eu digo. Foi um ano que a gente conseguiu crescer quase 3%, 2,9%, mas com agro, com extrativa, com demanda externa, com choque de oferta positivo. Então, você pode crescer mais, né? E que todo mundo se beneficia, porque tem queda de preços de commodities agrícolas, isso ajudou a queda de preços de alimentação, então você pode demandar, mas não está crescendo de uma maneira excessiva. No entanto, né, 24, como a gente já esperava, nada vem de graça, né? Se você quer crescer mais de um jeito excessivo, gastando demais, né, foi mais ou menos os gastos fiscais crescendo muito acima do que seria esperado até no início do ano, né, os governos regionais, subnacionais gastaram muito por ser um ano eleitoral também muito acima do que a gente esperava lá no início do ano. Foi um ano, assim, digamos, né, de festa, podemos dizer, do ponto de vista fiscal, uma grande farra.
Infelizmente, aquele economista chato vai dizer, nada sai de graça, tudo tem o seu preço. Se você quer crescer de uma maneira acima do potencial e não vindo desses choques de oferta, setores, né, setores que a gente tem vantagem competitiva, vai gerar inflação, ou seja, a inflação não vai ceder. E o pior, a gente deu um azar também, porque aquele choque favorável virou contra. Hoje a gente tem alimentação subindo, a gente tem uma alimentação em torno de 9% esse ano. É perda de poder de compra para as famílias, né? Desorganiza a economia, necessita de mais juros. E esses choques, né, que a gente fala, por isso que a gente tem que ser tão cauteloso, né? Economista é aquele chato mesmo, fala, não dá para exagerar, porque quando vem um choque desse que é um choque de alimentos, é um choque de energia, ele se espalha na economia, tem efeitos secundários, ou seja, vai contaminar serviços, vai contaminar tudo, e a inflação fica estruturalmente mais alta. Esse é o grande problema, quando você está muito acima do potencial da economia. A gente tem estudos técnicos que mostram isso. E quando você está com a expectativa desancorada, né, ninguém acredita que a inflação vai ser 3% no Brasil, aí esse choque fica muito mais perigoso. E nós temos, né, o que a gente diz, é um ano que a gente está atingindo os valores baixíssimos de taxa de desemprego. A gente era para estar comemorando, né, níveis baixos de desemprego, mas é aquela coisa, né, salários começam a subir, falta de mão de obra. Então, problemas de oferta, né? A gente gosta sempre de lembrar que, para a gente poder crescer, a gente pode crescer com produtividade, aumento de capacidade produtiva, eficiência econômica. Se a gente cresce sem isso, gera inflação. Gera aumento de conta corrente, você precisa ser mais financiado. Então, são sintomas que a gente já conhece, a gente tem que conviver com juros reais mais altos. Então, é isso que eu quero dizer, não veio almoço de graça, né, esse crescimento desse ano. A gente comemora, claro, tem vários setores, não é homogêneo entre setores, entre regiões, mas o que eu quero dizer é que realmente esse ano foi complicado. E o ano que vem a gente vai pagar uma conta por isso, né? E esse é o nosso desafio, é sempre gerar esse crescimento com equilíbrio fiscal, que a gente não conseguiu ainda. Então, deixa eu mostrar para vocês algo que me preocupa. Primeiro, né, nós estamos convivendo com juros reais, né, na ponta de um ano, tá, gente? 8,3%, igualzinho que a gente conviveu lá em 2022. É um juro muito alto, né? Isso tem efeito sobre a economia. O único período que a gente conviveu com juros reais baixos foi antes da pandemia, quando a gente tinha um controle completamente exagerado. Estou dizendo que não era consistente, mas foi o que aconteceu em 2000, né, com o teto dos gastos. A gente sabe, sai da água para o vinho, né? A gente sabia que seria difícil manter o teto dos gastos, mas a gente saiu do teto dos gastos, fomos para o menos teto dos gastos, negativo, né? No sentido que é muito ruim. Mas o que eu quero dizer é que quando você tem controle das contas públicas, pelo menos, né, um controle, não crescer tanto, você tem efeitos macroeconômicos positivos. Você consegue conviver com juros reais mais baixos. Então, hoje, a gente está pagando uma conta muito alta. É claro, o contexto mundial aqui era muito diferente desse. O juro real aqui vai ser maior sempre que um juro real daqui, por conta do internacional. Mas a gente limpando para os efeitos internacionais, parte do nosso preço que a gente está pagando é a política fiscal. E aqui vamos para os números de 25, né? Eu estou até relativamente, eu digo até otimista em relação a 25 pela composição do PIB, tá, gente? Não porque eu acredito que a gente tem setores que vão sofrer bastante. O PIB de 25, na minha visão, hoje, ele lembra um pouco o PIB de 23. O que é isso? É a volta da agropecuária crescendo, é a volta da extrativa. A extrativa deve crescer o ano que vem também. A gente virou um grande país de commodities, tá, gente? Sendo bem sincero. Mais ou menos, deve dar, juntando o PIB do agronegócio, mais extrativos, os spillovers, dá mais ou menos 1/3 da economia. Tá? Que é uma coisa boa, é uma vantagem que a gente tem, né? E a gente tem mais novos potenciais, porque a gente está falando da indústria extrativa, mas tem toda a produção de energia e tudo mais que a gente tem essas vantagens. E isso segura a economia e não é ruim do ponto de vista, que eu digo, de desequilíbrio macro, é um crescimento saudável, que ele vem... Esses setores, gente, são altamente produtivos. O problema não está aí, o problema está nos serviços, aquilo que é intensivo em trabalho. Agro,
direto, né, extrativa direta, é menos intensivo em trabalho do que é o setor de serviços. Então, é muito mais com inovação, intensidade de capital muito mais elevada. Então, isso é uma coisa que é boa do Brasil. E outra coisa, quando a gente fala de agronegócio, aqui é só agropecuária, tá, gente? É produção direta. A nossa indústria é comoditizada, né? Essa indústria passa por todo o processamento, né, desses produtos, carne, farelo de soja, todo o complexo do biodiesel, biocombustíveis. Gente, a indústria de transformação vai crescer o ano que vem, mesmo com a economia pior, do ponto de vista, né, da demanda doméstica, porque esses setores eles exportam, então vai ser a demanda doméstica que vai gerar, demanda externa que vai gerar uma volta de um crescimento, uma sustentação do crescimento. Mas o que a gente diz, a economia como um todo tem que desacelerar, tirando esses setores que não estão relacionados com o excesso de demanda. Então, o que a gente chama, para tentar separar o PIB, a gente chama contribuição do PIB cíclico. O que eu quero dizer, 22 foi tudo com demanda, né, de PIB cíclico. 23 foi maravilhoso, foi um ano muito equilibrado. Eu queria que a gente tivesse todo ano com um ano como esse, mas a gente tem que ter sorte no clima, né? Agro não dá para contar todo ano, e a gente voltaria com uma situação melhor, com uma contribuição melhor. E essa desaceleração aqui, que é muito importante para controle da inflação. Não acredito que a gente vá ter uma desaceleração, só se a gente tiver realmente um cenário internacional muito adverso, e aqui a gente não cumprir o mínimo necessário para segurar essa piora de confiança no país. Então, assim, eu estou tentando acreditar na racionalidade e também no custo, né? A gente disse que quando o câmbio sobe, Brasília se mexe. Então, enquanto o câmbio for flexível e o câmbio não for controlado, que eu espero que isso é necessário, e também as condições são muito diferentes do que foi no período, digamos, né, outros períodos petistas. Eu sempre disse, gente, quem quer ganhar essa eleição, né? Você está com mais inflação, você está com déficit público, você está com muito mais dificuldade de fazer a economia crescer sem gerar inflação nesse país. Você já está com taxa de desemprego baixa. A prova do pudim é isso, a gente termina com crescimento e o mais difícil, né, que você vai ter que, de alguma forma, restringir, você não pode deixar a inflação sair do controle, porque uma coisa muito boa do Brasil, gente, é que inflação reduz a popularidade de qualquer governo, de direita ou de esquerda, que é o sintoma digamos, de alguma racionalidade nas escolhas. Por isso que eu falo, né, quando bate na inflação no bolso, né, como ocorreu nos Estados Unidos também, alguma restrição vai ter sobre as políticas. E aqui no Brasil é isso, né, o câmbio vai, mexe com a inflação, e você vai viver com juros mais altos, e, ao mesmo tempo, você vai ter que, de alguma forma, contribuir para a redução dessa inflação. É a única forma. E não tem dinheiro para reduzir preço de combustível, preço de energia. Até tem algum espaço, tá, gente? O número de inflação que eu tenho aqui não está levando em conta um valor que o governo pode utilizar para reduzir a tarifa. A decisão vai ser hoje, por isso que eu não coloquei ainda. Então, a inflação desse ano, que eu tenho mais um pouquinho acima de 5, ela pode até ficar próximo de 4,5, 4,6, dependendo da energia. Mas é mais inflação esse ano, no ano que vem, né? Que não é bom. Eu falo, tem coisas que é melhor talvez ser inflação mais curta no curto prazo e deixar um cenário melhor de aumento de tarifas de energia em 25. Mas, enfim, são escolhas políticas. O que eu quero dizer é que a inflação é com mais cara de 4,5, né, em 25 do que cara de 4 ou abaixo de 4, ainda por essas questões. Mas essa contribuição, se a gente tiver um PIB muito bom da agropecuária, que a gente ainda não tem, né, porque ainda tem questões climáticas, não vai ser 15, né, se fosse, seria maravilhoso, a gente poderia ter um crescimento com uma queda maior de preços de alimentos, e seria muito bom para a economia. Mas, novamente, né, então, acho que é importante essa mensagem. Eu não estou tanto preocupada com o número do PIB de 25, mas a composição. Se for um PIB parecido, nesse sentido, uma composição dessa forma, a inflação vai ser 6, gente. Não tem como, o Brasil já está no seu limite. Mas é que eu digo, né, a inflação não faz bem para a popularidade. A gente tem eleição em 26, né? E não tem muito dinheiro, porque eu me lembro lá em 2011, eu comecei a fazer boletim macro, gente, em 2011, mais ou menos 2011. E eu me lembro muito disso. As políticas já estavam erradas, mas os efeitos não apareciam. Só em 2014 empurrou com a barriga um pouquinho. Por quê? Porque tinha dinheiro. Tinha superávit primário, né? Eu vou passar rapidinho sobre isso, né, que eu acho que é importante,
que eu acho que é interessante essa discussão aqui, ó, desse gráfico aqui. Quando a gente olha nesse período, antes de 2014, a gente tinha superávit primário, né? E sempre tivemos superávit primário antes. Era muito mais alto, tá, gente? A gente foi queimando gordura via de incentivos, subsídios, redução de tarifa, queda de impostos e tudo mais. Hoje, nós temos um déficit que deve ser menor do que esse, tá? Porque nós tivemos o precatório, mas o problema todo é que a gente tinha uma dívida muito mais baixa, gente. Uma dívida de 50% do PIB é uma coisa. Uma dívida caminhando para 80% é outra, por 2 motivos. Primeiro, você tem que gerar mais primário para estabilizar essa dívida. E qual que é o custo de rolagem dessa dívida? Com aquele juro lá que eu falei que está altíssimo, o mercado, essa dívida é explosiva. Então, antes, né, de 2014, era muito mais fácil fazer políticas muito equivocadas. Hoje, pelo menos eu digo, eu sou otimista, o custo aparece rápido. Isso é bom para a sociedade, né? Achar que tem atalhos para a economia. A gente sabe que não existe atalhos, né? E isso aqui reflete o custo nominal. Esse daqui reflete tanto o primário quanto o que é gasto com juros, gente. Juntando tudo isso, a gente está gastando 10% do PIB. É muito alto. Estados Unidos também. Está por aí o custo com juros nos Estados Unidos, porque ele tem uma dívida muito mais alta que o Brasil, juros altos. Então, isso é mortal para o endividamento. Tá? Então, é só para dizer que esse endividamento coloca desafios muito grandes para o Brasil ter quase 80%, né, a ter 50%, coisas muito diferentes. Então, o ano que vem, a gente espera um aumento, tá, da dívida. Aqui vai, né, enfim, vai continuar, deve reduzir um pouquinho aqui ainda para o ano, mas o importante aqui vai ser acima de 80%. E o setor público vai tentar, com algumas manobras que a gente sabe, tentar controlar esse déficit, tá? É um déficit ainda, tá, gente? Eu acho muito difícil pensar em superávit agora, mas o risco é que a gente estaria caminhando para um déficit maior ainda, tá? É difícil? É. Por isso que eu estou tão ansiosa para saber que medidas que serão finalmente, né, divulgadas pelo governo, porque enquanto a gente não tiver isso, essa segurança que a gente vai reduzindo esse déficit lá na frente, o mercado não vai reduzir, né, não vai pagar. O governo vai pagar um custo muito alto do ponto de vista de juros, tá, para a dívida. Vai continuar pagando? Vai. Mas, pelo menos, a gente consegue pensar uma estabilidade de dívida no futuro. Por que mudou tanto o humor de lá para cá do mercado? Porque tem a inconsistência do arcabouço, ou seja, os gastos não cabem naquele arcabouço, você tem que fazer reformas, que é isso que a gente está demandando, e o juro lá fora não cedeu como deveria ceder. Então, é um reflexo desses momentos. Tá? Então, a gente gasta, a nossa receita está meio estagnada, a gente aumentou a nossa receita, tá? Porque caiu como proporção do PIB, mas aqui tem um espaço para aumento de receitas. Pode ter algum, mas é muito pequeno, porque a gente já tem uma carga tributária. A gente tem que reduzir parte dessas despesas que estão muito acima, né? 19% do PIB. O que a gente só deseja é que a gente consiga sobrar um pouquinho aqui, tá, gente? É isso que eu desejo. Como vai ser essa combinação de receita e despesa? Eu acho que a parte da receita já foi feita bastante. A gente precisa muito mais fazer a parte das despesas. E aí o problema todo é que existe um espaço de aumento de eficiência dessas despesas, né? E o governo não tem feito muito. Bom, só para tentar finalizar aqui 2 aspectos, né? Eu acho que a gente tem um problema que a gente chama de crises fiscais recorrentes. É sempre a mesma coisa. A gente tem problemas fiscais, a gente consegue empurrar com a barriga, mas, novamente, né? E aqui, gente, não é uma questão só de política, não. É só uma questão de visão de esquerda, direita. É bem mais complexo, né? Hoje o Congresso descobriu uma forma rápida, né, de poder gastar sem controle do Executivo. Nós temos os gastos tributários que acabam, de alguma forma, né, reduzindo, né, arrecadação. Então, de todas as formas, nós temos várias disfuncionalidades no nosso orçamento. Ele é um orçamento capturado por todos, né, que a gente diz, quer dizer, não por todos, mas por uma parte relevante da sociedade. E tem políticas mal desenhadas com muita ineficiência. E a gente sabe que há como, né, cuidar disso, né?
Carga tributária, não tem como, né? Eu gosto de mostrar esse gráfico, a gente já tem uma carga tributária, aqui o verdinho, próximo do país da OCDE, só que os nossos serviços não é nada padrão OCDE. Isso aqui é América Latina sem Brasil. América Latina sem Brasil, Chile, né, Peru, todos esses países aqui poderiam, gente, aumentar um pouco a carga tributária, porque ainda é um país, né, que tem espaço para aumento. O Brasil é muito mais complicado, a gente já tem um nível de carga tributária muito elevado para o nosso padrão de crescimento. Mas o problema, né, então, pela carga tributária fica difícil. Então, vai pelas despesas. E aí a gente sabe que uma das maiores despesas são com transferências de renda. Né? Aqui tem previdência, tem tudo. Isso é só governo federal, tá, gente? Se a gente juntar todos os governos estaduais, regionais, a gente gasta muito mais com a parte, enfim, né, da aposentadoria dos servidores públicos, né? Aqui não tem, dos governos regionais e subnacionais. Mas é importante, lá em 97 a gente gastava 5% do PIB. Hoje a gente está gastando 11% do PIB. Salário do setor federal, gente, já gasta pouco. É claro, é super justo, todo mundo tem que ser enquadrado, não estou querendo dizer isso, mas do ponto de vista de economizar, não vai resolver o nosso problema fiscal. Nosso problema fiscal está aqui, principalmente, e é claro, tem um pouco aqui que a gente pode melhorar. Mas o grande desafio é esse. Olha a aceleração desse crescimento, né? A gente conseguiu, pelo menos aqui, estabilizar esses gastos. E aqui tem vários problemas. É o problema da volta do reajuste do salário mínimo, que impacta toda a Previdência, que é uma irracionalidade, gente. Previdência é para manter poder de compra, não é para ter ganho real. Se um aposentado está tendo ganho real, quem está pagando isso? Não faz sentido, né? E é uma situação que, se você tentar desvincular do mínimo, é constitucional isso. Fala, o juiz, alguém tem que pagar essa conta, né? Porque isso aí você está penalizando todo mundo que não está aposentado, tem que bancar essa conta. Você não dá ganho real. O ganho real tem que vir de algum ganho de produtividade. O trabalhador brasileiro tem que ser 1000 vezes mais produtivo para bancar um ganho real de aposentados, pensionistas, BPC e tudo mais. E quando você dá ganho real, né, tem todos esses efeitos, BPC, Bolsa Família, e você vai dando, de alguma forma, benefícios, as pessoas deixam de trabalhar e procurar renda, porque está tudo garantido. É melhor. Por que eu vou contribuir para a Previdência se eu tenho garantido um salário mínimo? Então, está tudo distorcido os incentivos, tanto do Bolsa Família, quanto do BPC, quanto da Previdência. Ainda tem um espaço muito grande para melhorar, mas eu acho que esses são assuntos difíceis. Se pelo menos reduzir o ganho do salário mínimo, já é um avanço, tá, gente? É isso que está em discussão. Mas, novamente, outra reforma da Previdência é urgente, porque tem a demografia que é desfavorável, tá? Isso vale para o mundo todo, tá, gente? Questão de previdência. Só que o Brasil, esse gráfico aqui é só para dizer que o Brasil já gasta muito pela demografia. Este é o problema do Brasil. E quando a gente faz estudos, o Brasil está aqui, ó. Brasil quer dizer que ele gasta muito acima do que seria explicado pelas suas características. O Japão está aqui, gente. O que quer dizer? O Japão devia gastar mais com previdência. É isso que ele está dizendo. Ele está negativamente. A gente está acima. Ou seja, é uma irracionalidade o nosso processo de gastos previdenciários excessivos. Eu acho que é difícil reverter totalmente isso, mas a gente pelo menos tem que evitar que a bomba exploda mais rapidamente lá na frente, porque a gente já gasta muito, né, para padrão das nossas características. A gente é muito gastador. Então, para um lado, a gente fala, parece que é fácil, né, resolver os nossos problemas, mas para o outro, gente, são problemas que acabam mexendo com direitos constitucionais. Então, a sociedade tem que estar muito entender, ver todos os pontos positivos e os negativos, e ver que há lados negativos desse bem-estar social nosso, que tem ineficiências, né? Que tem desafios. E está muito mapeado, tá, gente? Eu não estou falando nenhuma coisa de agora, tá? É algo que já, na época até foi o Joaquim Levy, gente, na época do primeiro governo Dilma, né? Coitado, tentou... Transatlântico não dá cavalo de pau, né? Aquela coisa, tentar mudar da água para o vinho. Mas ele fez uma coisa muito interessante, né? Várias, e entre eles ele pediu um estudo do Banco Mundial para avaliar todos os gastos nossos. De um jeito, e o Banco Mundial está preocupado com equidade, tá, gente? Aqui não é maldade, é tentar ver o melhor impacto para a sociedade. E eficiência, claro.
E ficou um estudo enorme, gente, maravilhoso, com todos os detalhes, redução do abono, tudo que a gente está voltando a discutir está tudo lá, já há muito tempo. E criou-se um comitê para avaliar todas as políticas públicas. Desde aquela época, a gente tem um comitê de avaliação de políticas públicas. Está lá o que tem que ser feito, que política funciona, que política não funciona. Agora, só precisa entrar isso no orçamento público, né? Você faz um monte de estudos técnicos e as decisões são decisões políticas desconectadas das decisões técnicas. Então, o Brasil, quando eu falo que tem uma fragilidade institucional, é porque os benefícios, às vezes com boas intenções, tá, gente? Eu não estou querendo que é maldade, não é isso. As pessoas acham que a melhor forma de gerar benefício para a sociedade é dar dar um incentivo. Isso vale para setores, isso vale para as pessoas e tudo mais. Mas não tem estudo técnico de acompanhamento. Então, o que a gente precisa fazer é dar mais um caráter técnico. Gente, se a gente melhorasse um pouco nisso, o impacto seria muito relevante. Tá? Então, por isso, assim, o Brasil está na situação, não é por um puzzle, não tem puzzle Brasil, não tem enigma. Tudo está muito bem mapeado, o diagnóstico está muito bem definido do ponto de vista dos gastos públicos. Então, a gente só precisa caminhar um pouco mais nessa direção. Que, quando a situação aperta, você acaba tendo que voltar nesse debate, né? Então, vamos ver o que a gente consegue avançar. Não vai ser tudo, né? Com certeza, mas se a gente avançar um pouco, eu fico feliz. A minha grande preocupação é a questão de produtividade, porque se a gente crescesse muito, seria ótimo, né, gente? Crescimento, todo mundo estaria feliz da vida. Se fosse só agro explodindo, extrativo explodindo, crescimento sem desemprego baixíssimo, né? Mas um desemprego baixo, mas não baixíssimo, com ganhos de produtividade. Eu aqui, gente, eu ia ser aposentada. Não preciso ter muito mais o que dizer. O país é eficiente. Esse é o ponto. O Brasil tem um espaço enorme para ter ganho de produtividade. Tá? E a gente viu, tem várias políticas que já foram adotadas no passado que ajudam a melhorar essa produtividade. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma agenda também de ganho de produtividade que a gente pode avançar. Uma delas, gente, a reforma tributária, já foi muito bem mapeada também. Eu falei daquele relatório do Banco Mundial, mas em 2017 também nós produzimos um livro lá no IBRE, Anatomia da Produtividade no Brasil. Eu sou pesquisadora do Observatório de Produtividade, além de acompanhar a conjuntura. Eu acho muito mais legal, tá, gente, ficar falando de conjuntura, porque conjuntura a gente só fala porque está dando errado, tá? Quando a conjuntura está certa, a gente não se preocuparia muito, né, com inflação, juros, mas os problemas macro brasileiros continuam. Mas o nosso grande problema é que a gente tem problema macro e tem problema micro. Na micro, a gente tem que ser mais eficiente. E a gente pode melhorar muito a nossa produtividade. E aqui é só para mostrar para vocês, a gente investe pouco, a gente tem algum ganho de produtividade pós-pandemia, né? Todo mundo teve, mas nada comparado aos Estados Unidos. E aqui, gente, é um resumo de tudo que a gente estudou, que a gente sabe que gera aumento de produtividade e o que não gera aumento de produtividade. Então, essas políticas que eu falo de subsídios, muitas vezes, mal desenhadas, elas não têm só o impacto fiscal, não é só isso. Elas são ineficientes do ponto de vista dos ganhos de produtividade na economia. Né? Muitas empresas aqui acabam não fazendo as melhores escolhas para inovar, para ganhar lucro, porque ela tem que se virar para sobreviver nesse mundo adverso. Então, quando é alinhado, né, os incentivos, né, para essas empresas que investir, inovar, e que isso que vai gerar mais lucro, né, necessariamente, é o que nós desejamos, né? Então, não existe também atalho para o crescimento econômico, né? Que a gente adora, né? O mundo, né, parece porta da felicidade, né? Vamos crescer sem jeito fácil. Eu também não conheço, tá, gente? Se eu conhecesse, eu falaria. Eu sempre aviso minha filha, desde pequenininha, tem que estudar, tem que focar, tem que querer aprender sempre, inovar sempre. Isso faz parte das empresas, das pessoas. E isso tem que ser um processo contínuo, né? E as instituições, elas precisam, as políticas públicas, elas precisam incentivar isso, que as pessoas deem o melhor de si, né? E eu falo isso desde o estudante,
né? Desde o médico que está ali contratado, as empresas, é todo mundo, né? E o Brasil tem este problema, a gente consegue ver problema em quase tudo, tá, gente? Que é uma coisa que eu digo boa, no sentido que eu sei onde, tem formas de melhorar. Não é que o Brasil é um puzzle, não sei o que fazer com o Brasil. A gente já sabe, é que é difícil socialmente. E muitas políticas, né? Eu acho que e aí é um debate bem interessante, né? Só para a gente finalizar. Aqui são vários estudos que a gente estudou ao longo da vida, eu trabalhei bastante com isso, e o Brasil muito. E o México é um caso muito interessante também, foi estudado, porque o México, gente, ao longo, desde os anos 90, com inflação baixa, que eu estou dizendo, a macro pode estar resolvida e o crescimento não vem. Você pode ter inflação baixa, baixo déficit público, baixa tributação, até acordo comercial. E a produtividade não vem, porque ela não espalha para a economia. México, uma parte relevante da economia, é um mundo informal, é um mundo completamente diferente daquelas empresas que estão integradas, né? São dois mundos, né? E o Brasil tem um pouco isso, tá, gente? Tem setores altamente produtivos, assim, tem casos maravilhosos de empresas, né? O que a gente diz, a gente tem uma distribuição de empresas, uma cauda ali, né, de empresas eficientes, altamente produtivas. Mas a gente tem uma cauda grande de empresas pouco produtivas e tem pouco no meio. Então, por quê? Todas as políticas acabam atrapalhando o desenvolvimento das empresas, né? E beneficiando empresas pouco produtivas. O legal do que a gente fala do processo criativo, destrutivo, é no bom sentido, né, gente? De você, aquela empresa, talvez ela tenha que mudar, ela tem que sair do mercado para surgir uma outra com uma ideia nova. Eu adoro aquele acho que é um filme meio tentando retratar da BlackBerry nos Estados Unidos. Em pouquíssimo tempo, do nada, né, uma casinha lá, uns pesquisadores inventaram o BlackBerry, virou uma mega empresa, veio a Apple, matou. Se estivesse aqui no Brasil, gente, ia ter uma política para beneficiar a BlackBerry. Coitada da BlackBerry, tantos trabalhadores vão perder o emprego. Aquilo é o sinal bom do capitalismo. Vem uma inovação, tem que desaparecer do mercado, ou se refaz em outra área. É isso o capitalismo. O Brasil não, o Brasil passa a mão, entendeu? Coitadinha dessa empresa, fez tanto pelo Brasil. O Brasil tem isso, entendeu? Então a gente tem que melhorar essa relação com o setor privado. Claro, não é fácil, tá, gente? É fácil falar, né? E é fácil estudar as falhas de mercado que levam a uma seleção ineficiente de empresas no mercado. A gente conhece isso muito. E o sistema tributário é uma delas, tá, gente? Por isso, mesmo com essa transição difícil do sistema tributário, eu sei que vocês devem sofrer com isso, no fim do dia, deve ser melhor para todos, tá? Não é fácil, tá? Não estou dizendo que vai ser um processo simples, desafiador, tem mudanças de preços relativos, mudanças setoriais relevantes, mas pode ser que seja algo que mude. E só para dizer que eu não tenho enigma nenhum para esse baixo crescimento mais estrutural, tá, gente, do crescimento brasileiro, tá? Porque a gente vai ter que reduzir esse crescimento, a gente não pode crescer muito acima de 2%, só se for por choques de oferta, como eu digo, então isso é muito importante. E a gente já está crescendo acima desse potencial, mas a gente pode melhorar o potencial, né? Mas também, se a estabilidade macro não é restaurada, fica difícil, né? Então, a gente tem que lidar, né, com macro e com micro ao mesmo tempo. Mas eu acho que tem uma longa agenda de reformas. Vai ser lançado um livro do pesquisador Marcos Mendes, muito interessante, porque tem 2 livros dele bem interessantes. O primeiro, para não esquecer, Políticas Públicas que Empobrecem o Brasil. E um novo agora as políticas que deram certo, né? Porque a gente só olha que dão errado. Vamos olhar os bons casos, né? Eu acho que vai ser lançado essa semana, se não me engano, lá pelo INSPER, mas é um livro interessante, porque mapeia todas essas reformas, reforma trabalhista, né? Reformas no mercado de crédito, a gente avançou muito no mercado de crédito, de garantias, marcos legais, do saneamento. Dá certo, gente, políticas, né? Tem que acreditar um pouco nos pesquisadores, nas pessoas que olham, e os exemplos dos países, a gente tem que copiar o que é de melhor, né? Então, o que eu quero dizer, assim, apesar de ver muitos desafios para o Brasil, eu também vejo muitas oportunidades e um caminho a ser trilhado. Tem solução, tá? Não estou dizendo que é fácil do ponto de vista, né, social, político, de aceitar essas reformas, mas a gente tem o que ser feito. Então, num certo sentido, né, vai ser um desafiador 25? Vai.
Mas toda vez que a gente caminha na direção certa de inovar, procurar ser mais eficiente, você sempre consegue um lugar melhor, né, e um posicionamento melhor, a despeito desse mundo tão adverso que a gente está vivendo e vai continuar, acho que em 25, mais ainda por conta desse cenário internacional. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Silvia, pela apresentação. Agora eu gostaria de convidar todos para ir na Rua Picarola, o edifício aqui do lado, para o nosso coffee break, e às 10h30 subir no 9º andar do mesmo edifício para sessões em paralelo, ok? Vamos lá, por favor.